Mas que porrada que o Palmeiras levou hoje. Que porrada, 3-0, merecido, é bom que a gente diga isso. Foi um 3-0 merecido, o Palmeiras não ameaçou o Fortaleza. E aí, eu escutei o Nilson César, escutei o Piperno, o Abel Ferreira pode levar um pouquinho da culpa. Porque o Abel Ferreira, num jogo importantíssimo, que ele poderia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, Estevão não jogou, Rafael Veiga não jogou e demorou pra entrar. Gente, levou 1-0, bota o Estevão. O Estevão hoje é o grande diferencial desse time do Palmeiras. Esse moleque é craque, esse moleque é abusado. Demorou pra mexer o Abel Ferreira. O Estevão tem que jogar. E aí é o que o Vamp fala e que eu tenho que concordar. Ficar poupando um jogador de 17 anos, gente. O moleque tem 17 anos, o moleque tem que correr todo dia, o moleque tem que jogar todo dia. Minha opinião. Eu sou um dos caras que mais elogiam o Abel Ferreira. Sou eu. Eu sou fã pra caramba dele, até da postura que muita gente critica, eu gosto da personalidade dele. Agora, hoje errou. E o erro dele de demorar pra colocar seus jogadores decisivos custou aí um 3-0 pro Fortaleza, Palmeiras caindo pra 4ª colocação, e a gente vai falar aí dessa partida, que pancada que o Palmeiras levou do Abel Ferreira. Mas que pancada, 3-0, velho Vamp, 3-0 e com... Só pra falar que o Atlético Mineiro bateu no Inter agora, último minuto. Você viu? Não me fala isso. Não me... Ai, meu Deus. Agora, ô velho Vamp. Oi. É quando tem que elogiar, elogia. Sim. Mas hoje tem que criticar o Abel Ferreira, né, Vamp? Cara, não é pra poupar o moleque de 17 anos. Esse moleque tem que jogar o campeonato inteiro, até porque ele vai embora quando fizer 18. Ele tem que jogar o máximo possível. E faz falta esse Estevão, como fez falta o Rafael Veiga. Ô, Tico, boa noite, Bruno, Fábio Perno, boa noite a todos. Eu fiz o jogo do Corinthians, depois fiquei lá no estúdio, né? A gente tem aqui o nosso Canelada, vendo o time do Palmeiras. Mas quando começa o jogo às 21h30, o jogo do Corinthians começou às 20 horas, eu gosto de ver sempre a cavalaria, né, Tico? Mas deixa eu ver o que é a formação aí do time, ali, a formação do Flamengo, formação... Eu gosto de ver quem é que tá jogando. Quando eu vi a escalação do Abel, Fábio, eu digo, não é possível. Será que é alguma contusão? Será que os caras estão desgastados, algum incômodo? Ou, como é aquele negócio, aquele exame lá, o secar, né? Que tira o sangue e fala que o cara tá cansado, que tem. Aí eu falei, pô, quando eu vi, eu digo, pô, Gabriel Menino, Mike Rony, né? O Flaco Lopes meteu gol no jogo passado. Meteu gol de cabeça, não tava, eu digo, deve ser algum incômodo. E aí eu olho também quem tá no banco, eu digo, pô, mas tá no banco com Rafael Veiga, tá Dudu, tá Flaco Lopes, tá todo mundo no banco, eu digo, não, pô, a cavalaria contra o Fortaleza. Quando eu falei meio-dia no programa, você perguntou quem é favorito, Fortaleza ou Palmeiras? Eu falei, o Fortaleza é favorito jogando em casa contra qualquer um, pelo trabalho que o Vojvoda vem fazendo, né, pela torcida, a atmosfera que é lá em Fortaleza. Né, o Fortaleza se torna hoje uma das forças do futebol brasileiro, indo para a Libertadores, indo para a final de Sul-Americana, ganhando confiança, o clube organizado, jogadores importantes saíram, mas chegam jogadores importantes, então tem essa confiança. Quem for lá pode ir Bahia, pode ir o próprio Flamengo. Não é que quem chega de fora, né, vai enfrentar é o favorito. Eu coloquei favorito para jogar em casa e pelo trabalho do Vojvoda aqui. Você falou que no programa o Abel tá indo para 4 anos. 4 anos, 3 anos e 7 meses. O Vojvoda tá indo para quantos anos? Para 3, passou de 3. Passou de 3. Então, um trabalho sólido. Você vê lá que o River foi lá, passou mal. River Plate. Quem vai lá toma o Boca perdeu lá. Então eu quis colocar nessa forma, não dizendo que o Fortaleza é favorito ao título ou o Bahia. O Bahia também na Fonte Nova hoje encara qualquer um dos grandes do Campeonato Brasileiro. Então foi nessa forma que eu quis falar. E com a escalação, aí não. Aí o Abel hoje contribuiu para que o Palmeiras tomasse 3-0. Com o time já todo inteiro, já ia ser difícil. E com o time emendado, aí foi Paulista, aí teve... Pô, o time todo mexido, acabou sem zagueiro. Eu estava acompanhando lá de cima, o Perno falou, tá terminando o jogo com um zagueiro só, que é uma promessa da base, né? Da base, né? O menino que entrou. Resultado pra mim normal, tipo, 3-0. Não, 3-0 não é normal. Foi muito, 3-0, o Palmeiras não ia tomar tanto gol, mas foi muito 3-0. Pô, quando eu vi, né, que eu tava acompanhando ali o placar... 3-0, quando eu falo foi muito, não, porque o Fortaleza criou pra fazer os 3.
É pela escalação que o Abel montou. Não, e o Palmeiras não ameaçou. Tem isso também, né, Piperno? O Palmeiras não ameaçou o Fortaleza hoje. Hoje o Fortaleza, ele teve sim o domínio do jogo. Hoje o Fortaleza mereceu vencer por 3-0. Agora, é aquela situação. O Abel é o treinador mais elogiado hoje no Brasil, inclusive por mim. Mas tem que criticar. Hoje era o dia de assumir a liderança do Brasileirão, Piperno. Hoje o Flamengo escorregando, e muita gente esperava que o Flamengo escorregasse, tropeçasse, porque o Flamengo tá muito desfalcado. Era a hora do Palmeiras passar o Flamengo. Porque o Flamengo tá muito desfalcado por causa da Copa América, por causa de lesões. Flamengo hoje, se eu não me engano, teve cerca de 7, 8 desfalques. Cerca de 7, é quase o time inteiro de desfalque o Flamengo, sendo que o Wesley também é outro desfalque. O Wesley um a menos é a mesma coisa. O Wesley, ele pode ser expulso, que vai ser a mesma bosta. Não joga nada, meu Deus do céu. Mas não joga nada também. Tem isso. E aí, o Flamengo hoje tropeça e o Palmeiras não aproveita. Errou em poupar o Estevão, errou em poupar o Veiga, errou em poupar seus principais jogadores nesse jogo, Piperno? Então, boa noite aí, galera. O negócio é o seguinte, quando eu vi a escalação do Palmeiras, eu tomei um susto, principalmente porque o Palmeiras foi escalado com os 2 volantes e esse trio aí que o Vamp citou, né? Mike, Menino e, sobretudo, o Caio Paulista. Aí eu falei, bom, tá fazendo isso, tá olhando pro mercado futuro, né? Ele deve dar uma segurada nesses caras para, se tiver alguma emergência, se tiver alguma situação de jogo que exija, mas na frente vai colocar todo mundo. Aí o Palmeiras começou bem, criou 2 chances, teve uma do Menino cara a cara, chutou em cima do goleiro e tal. Em seguida tomou 1-0, aos 9 minutos. Aí o time começa a cair e tal, Fortaleza passou a marcar melhor, entendeu o que era o Palmeiras, e o Palmeiras jogando com o Caio Paulista. O Caio Paulista já é um café com leite. Mas vamos lá, ainda tinha o resto do time e tal, mas o resto do time passou a funcionar mal. Aí, ainda no primeiro tempo, teve que fazer uma alteração forçada, a saída do Menino e a entrada do Flaco Lopes. Falei, bom, agora deve melhorar um pouco. O Rony, mais uma partida desastrosa de ruim. Então, quando foi para o intervalo, falei, bom, agora vai voltar com todo mundo. Porque tem muito disso aí que você falou. Era o momento da vantagem psicológica. Ou seja, se o Palmeiras ganha do Fortaleza, o Palmeiras salta à frente e aí é um golpe psicológico do outro lado. Porque, veja, uma coisa é você ter o Palmeiras 1, 2 pontos atrás. A outra coisa é você começar a olhar o Palmeiras na frente. Porque o Palmeiras é o bicampeão brasileiro. Ele está acostumado a impor terror aí na concorrência. Então, quando o Palmeiras salta à frente, você já começa a olhar e fala, putz, de novo esses caras. Então, aí o Abel peca nisso, porque hoje era uma chance rara de ganhar o Fortaleza lá, porque o Fortaleza entrou em campo sem 10 jogadores em condições de jogo, entre suspensos, contundidos, o Breno Lopes, que não pôde ser escalado porque... O Fortaleza estava com 10 desfalques? Entre titulares e reservas. Caraca! 10 contundidos, suspensos e o Breno Lopes. Não jogou com o Moisés, né? Pois é. E dois, exatamente, os convocados, enfim, o Kusevich e o cara lá da Venezuela. O Terno. Então, era a chance, aproveitar que o Fortaleza está baleado. Mas aí vem um negócio que tem que ser dito. O Palmeiras, o Abel, não exatamente Palmeiras, o Abel encarou esse jogo e principalmente o intervalo do jogo com soberba, de achar que em algum momento eu vou virar. Então, não se justifica voltar para o segundo tempo com o Caio Paulista, não se justifica, por exemplo, terminar o jogo com um zagueiro só, e lá, enfim, em um determinado momento, lá no intervalo, saca o Naves para colocar o Veiga. Por que não? O Veiga no lugar de um dos caras à frente que não estavam jogando nada. O Estevão entrar só na metade do segundo tempo. Então, tudo isso aí também compõe um quadro de soberba. Não é com soberba que se ganha jogos difíceis. E, principalmente, o Fortaleza hoje, ele jogando em casa, principalmente ele encara qualquer grandão. Hoje não, né? De uns 3 anos pra cá, ele encara qualquer grandão do futebol brasileiro. É isso, não era jogo pra poupar. Era jogo pra aproveitar. Como fácil é contra o Corinthians, não é contra o Fortaleza. Que loucura, irmão. O que você falou? Domingo à noite,
Quando o Guilherme Silva estava lá falando do pré-jogo, dando os próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras e Fortaleza. O trouxa aqui, esse jogo é difícil. Palmeiras e Corinthians, esse jogo é fácil. É óbvio que... Também. Vocês gostam de valorizar. Não, vocês querem falar que um clássico, o Bruninho tá concordando. Jogar contra Vocês querem falar que um clássico é jogo fácil? É muito mais fácil que jogar contra o Fortaleza, a bola. Eu vou reagir mais mais do que você. Vamos dizer que... Você é ídolo do Corinthians. Eu tô aqui defendendo o teu escudo. Problema seu. Bem feito. O Corinthians é uma baba. Você não tá enxergando o que tá acontecendo, não? Dentro da competição? Assim, tipo, Porra, não tá acontecendo, não tá enxergando, não, Tico? perder hoje não era um tropeço. Perder hoje era normal. Se não ganhar do Não tá enxergando, não, Tico? Exatamente. Não tá enxergando o que tá acontecendo na competição, não. Gente, é um clássico Palmeiras e Corinthians. Clássico é clássico. E Você vai deixar os caras tratarem o Corinthians como nada desse jeito? Não, como nada, não. Mas como hoje, como time, tá ruim a coisa. Hoje foi empate, porque o Isidoro do Pinta perdeu o pênalti lá. Era 2-0, podia ter feito um segundo. Sim, fez mas não é jogo fácil pro Palmeiras, pô. Oh, mas assim... Mas o Palmeiras não perde pro Corinthians. Eu não sei. Bom, mas no Campeonato Paulista teve aquele... Desde 2021. No Campeonato Paulista teve aquele 2-2 lá, que foi 2-2 um acidente. Um acidente, sim. O Everton falha. Como time, eu tô falando como time. Se o Abel hoje pegou um time que... Aquilo que eu falei, vai lá Boca, vai River... Todo mundo sofre a final de Sul-Americana, tudo. Um trabalho de 3 anos. O treinador do Corinthians, até acho que o Antônio Oliveira tem boas ideias, mas como time, cara, os caras são... É um plantel que não é pra hoje fazer jus de encarar. Era pra tu perder hoje, era pra tomar um cacete hoje do Cuiabá, pô. Agora, vamos lá, né, ô Bruno Prado? O Palmeiras poupou... Vamos lá, Piperno, quais... Veiga poupado. Estevão poupado. Essa turma começou no banco hoje. Agora, o Estevão, pra mim... Flávio Lopes. E aí eu vou puxar esse assunto. Cara, é uma palhaçada você poupar um jogador de 17 anos. Gente, se ele não tiver machucado, o cara tem 17 anos. O Estevão corre adoidado. Ele tem que começar jogando. Até porque esse garoto só tem 1 ano jogando no Palmeiras. O torcedor tem que desfrutar o Estevão o máximo que ele puder jogando no Palmeiras, o que esse moleque joga. Aí, a gente vê um bando de jogador ruim jogando, e o Estevão, que é o astro aí do futebol brasileiro hoje, na minha opinião é ele. Pra mim, o cara que mais se destaca hoje no futebol brasileiro, na minha opinião, é o Estevão. E aí, tira o moleque, pô. Você acha, Bruno, que tem fundamento poupar um garoto de 17 anos? Bruno, hoje o Abel foi o maior responsável da derrota do Palmeiras ou não? Ele fez uma escolha que aí ele arca com as consequências. Mas se alguém pode fazer alguma coisa diferente, assim, e errar ele, porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele, né? Então, ele faz escolhas, acho que ele pensou no gramado, na parte física, botou um time muito físico no campo, né? O time que jogou era de muita força, assim, era Mike, Caio Paulista, Rony, tudo cara de força, de correr. Era um time tecnicamente bem fraco, assim, de qualidade com a bola no pé. São jogadores, todos eles. O Caio no Palmeiras até agora não fez nada, mas o Rony é um cara que está na história do clube, o Mike também, muito vencedores, mas na parte técnica ele abriu mão dos seus 2 principais jogadores, né, do Estevão e do Rafael Veiga. O Dudu ainda não tem condição, entrou um pouquinho depois, mas não tem condição de botar o Dudu desde o início, ainda mais num campo como o do Castelão. Então ele fez uma escolha, deu muito errado. Ele deu a chance pro Dudu, né? Ele entrou durante hoje, o tempo. Fez certo? Foi mais no desespero ali, né? Tava 2-0, foi mais, o que eu tenho aí, eu vou botar. E o Dudu vai voltar aos poucos. Eu acho que ele também pensou, ele nunca vai dizer isso, então eu também não sei, é um palpite. Eu acho que ele pensou, é um jogo que eu posso perder, então é um jogo que dentro do planejamento se dá para botar 0 ou 1 ponto aqui. É um jogo que está dentro do normal se eu perder, não é nenhum absurdo. O 3-0 que assusta um pouco mais, né? Porque o Palmeiras não toma tanto gol. Se fosse 1-0 Fortaleza, normalíssimo, mas o 3-0 que chamou a atenção, porque foi um jogo bem ruim do Palmeiras. E aí as alterações foram piorando o time, né? Hoje não foi um dia bom do Abel, não, mas ele é um cara que ele sabe que ele pode arriscar, que não vai ter nenhuma consequência para o trabalho dele. Agora, é cedo, né, pra falar do Dudu, né, Vamp? Porque ele entrou mal, mas ele tá voltando agora. Porque, claro, aí já pode surgir aquelas pessoas, tinha que ter vendido pro Cruzeiro, tinha que ter liberado o Dudu.
é cedo. O cara tá voltando agora. Tá voltando, pô, depois de 9 meses, uma lesão séria de cruzada, né? Segundo jogo. O Dudu não tem nem campo aí no segundo jogo, ele voltou no jogo passado. Se você botar, não dá nem 40, nem dá nem metade de um primeiro tempo. Né? Vai adquirindo um ritmo de novo. Você vê que quando o Dudu tava no Catar, ele volta, fica, né, um tempo para readquirir a forma física. Imagina você passando 9 meses com uma das lesões mais sérias que tem dentro do futebol, que é a lesão de cruzada, né? Piperno. É isso aí. Veja, eu não tinha a menor pressa em ver o Dudu jogando. Eu entendo a angústia do torcedor, o Dudu é ídolo e tal, mas eu andei falando isso. Quer dizer, se eu sou técnico do Palmeiras, eu colocaria o Dudu quando em jogo tivesse 2, 3-0. Ah, mas isso aí vai demorar para acontecer. Uai, paciência. Eu já achei até que ele arriscou muito no domingo. O Dudu entrou e o jogo estava difícil. E, aliás, no domingo eu falei que o time do Juventude era bom. Aí, hoje, o Dudu entra com o time perdendo, jogando lá no desespero e tal, e, infelizmente, não conseguiu contribuir. E não é culpa dele, porque ainda é humanamente impossível exigir mais. Então, essa volta, essa retomada vai ser gradual. É para entrar de vez em quando. E não é para entrar na condição de um dos salvadores da pátria. Então, deu para observar isso hoje também com muita clareza. Tem que ter calma.